Muito bem, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais uma aula do que, no meu ponto de vista, é o melhor curso que nós já colocamos aqui dentro do nosso canal do YouTube e dentro também do nosso ecossistema WF Ads, né? Mais uma aula do nosso curso sobre o comportamento do consumidor. E nessa aula, terceira aula, nós vamos conversar sobre a jornada, enfim, tem bastante coisas que a gente vai conversar, mas antes de eu trazer, né, exatamente todo o tópico da aula, é o seguinte, você está me assistindo pelo YouTube, você está no lugar errado, tá? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link da formação Starter, 100% gratuita. Esse curso completo vai estar ali dentro também. Tem marketing, marketing digital, introdução ao Google Ads, Facebook Ads. Tem vários cursos que a gente vai trazer e eu vou colocar à sua disposição ali, tá certo? Então clica aí no botão abaixo, formação Starter, faz o teu cadastro, acessa, estuda, assiste, vai ganhar dinheiro dentro da internet trabalhando com inteligência, estratégia, trabalhando com gestão de tráfego, trabalhando com o que você quiser. Mas tem esse conhecimento. Nossa, eu tô parecendo um anjo brilhando agora, né? O sol explodiu aqui. Mas enfim, aprenda, tenha esse conhecimento que eu tenho certeza que isso vai trazer um excelente resultado para você. Beleza? Então, vamos começar aqui agora a nossa terceira aula, né, sobre o curso Comportamento do Consumidor, e nós vamos conversar sobre os fatores que influenciam a jornada do consumidor. Já falamos aí sobre a jornada do consumidor, sobre todo o passo a passo, como é que ele decide, né, como é que ele teoricamente, né, porque isso muda, o ser humano tem um comportamento dialético, então tudo isso pode mudar, mas enfim, como que ele toma a decisão, quais são os fatores que fazem sentido, e nessa aula a gente vai complementar essas informações, os fatores que influenciam a jornada do consumidor. Por que eu estou trazendo isso para você? Primeiro que eu gostaria que você que está trabalhando com marketing digital, afiliados, gestor de tráfego, social media, designer, que você entendesse que todas as vezes que você vai desenvolver uma estratégia para o teu cliente ou para a tua própria empresa, você precisa desse conhecimento. É esse conhecimento que vai trazer mais sensibilidade nas suas campanhas. Porque, meu amigo, minha amiga, você já deve ter feito o curso aqui de Meta, Facebook, Google e por aí vai. É muito simples mexer em ferramenta, não tem um diferencial hoje. Ah, eu sei mexer no Google, eu sei no Google Ads, eu sei subir uma campanha no TikTok Ads. Todo mundo sabe. Pensar de forma estratégica é o diferencial. Então vamos lá. Eu trouxe aqui um texto aqui para a gente poder, né, contextualizar o início dessa aula, né? O comportamento do consumidor é um campo, claro, complexo e fascinante, moldado por uma série de fatores que atuam em conjunto para influenciar as decisões de compra. E aqui vem o primeiro detalhe. Influenciar as decisões de compra. Quando a gente olha para o comportamento do consumidor, é claro, o consumidor ele é movido por compras, vamos colocar assim. Consequentemente, quando você entende a mente, os objetivos, os desejos, as necessidades, é muito mais fácil para você trabalhar essa influência na decisão. Você não consegue forçar, você não consegue moldar o comportamento de uma pessoa, mas você consegue influenciar com estratégias verídicas, verdadeiras, estratégias que estejam dentro da lei, estratégias que estão de acordo com aquilo que é bom, que é benéfico, que é bacana, você consegue colocar aqui dentro. Ao entender esses fatores, empresas podem desenvolver estratégias de marketing mais eficazes e personalizadas. Imagina se a empresa vende um determinado produto, ela não entende exatamente, né, o comportamento do seu público, ela vai falir. Porque como é que ela vai desenvolver uma estratégia para mostrar o seu novo produto ou o seu novo serviço? Não tem como. É a mesma coisa você. Se você está trabalhando atendendo um outro cliente, se você não entender o comportamento do teu cliente, vamos supor, você está atendendo uma imobiliária. Se você não entender o comportamento lá do consumidor dessa imobiliária, de nada adianta você usar Meta Ads, Google Ads, Pinterest, né? Ads, TikTok, LinkedIn, Taboola, Outbrain. Não vai adiantar de nada. Por quê? Você não entendeu o comportamento do teu público, não entendeu o comportamento do usuário, tá certo? Precisa entender para depois você gerar estratégias. E vamos lá. Quais são os fatores que influenciam, né? São alguns fatores que a gente vai estar trabalhando aqui. Esse daqui, a cultura, ele é o principal.
Ele é o principal porque, assim, nós aqui no Brasil vivemos num país que a gente fala que é intercontinental, né? Mas quando você olha países menores, enfim, você ainda também encontra diferença cultural entre a população. Eu vou dar um exemplo do que eu percebi, do que eu passei. Eu morava em São Paulo, fui para Minas, voltei para São Paulo, Rio de Janeiro, voltei para São Paulo e vim aqui para Santa Catarina. Quando eu cheguei aqui, a cultura era totalmente diferente. É claro, a cultura do paulista era diferente da cultura do mineiro, a cultura do mineiro era diferente da cultura do carioca. Tudo bem, mas quando eu cheguei em Santa Catarina, eu percebi uma diferença cultural muito grande que até então eu não tinha encontrado na minha vida. E na época eu trabalhava vendendo, né, brigadeiros, vendia lanche, suco, enfim. Para eu vender da mesma forma que eu vendia em São Paulo, eu não consegui. Porque a cultura era diferente, as pessoas, o lugar era totalmente diferente. Olha só o que isso daqui traz nessa definição. É a força mais fundamental e abrangente que molda o comportamento humano. Você é moldado pela cultura da tua região. Olha que interessante. Inclui valores, percepções, preferências e comportamentos aprendidos em família ou em grupos sociais mais amplos. Seja igreja, seja escola, seja amizade, quando você era criança, amizade na rua, enfim. A cultura de um determinado povo, de uma determinada tribo, de uma determinada classe social, de um determinado grupo de pessoas, influencia quem nós somos. Olha para você ver que interessante. E aí você vai trabalhar, por exemplo, você mora no Sudeste e você fechou parceria com uma empresa do Norte. Culturas totalmente diferentes, certo? O contrário também é válido, enfim. Como que você vai desenvolver estratégias para aquele público se você não entende a cultura daquele público? Se você não entende as nuances daquele público? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, o meu professor, não lembro certinho a matéria que ele dava, mas realmente eu não lembro. Alguma coisa relacionada a vendas, enfim, matéria de 2, 3 meses que a gente teve ali. E ele havia comentado que teve uma época que ele tinha ido para o Rio Grande do Sul para fazer a venda, né? A empresa da família trabalhava com malharia e ele teve que ir lá negociar. E aí, tristemente, ele fez uma piadinha do Grenal. Olha, eu costumo brincar, mas isso eu encontrei em muitos lugares, tá? Você quer mexer com gaúcho? É brincar com Grenal. Não brinca com Grenal, meu amigo, minha amiga. Não, se a pessoa torce pro Colorado, se a pessoa torce pro Grêmio, não faz brincadeirinha, mas isso é cultural. Entende? Se você ouve, por exemplo, Teixeirinha, se você ouve as músicas dele lá de 1960, 70, 80, você vê que já traz da cultura, entende? Se você começa a analisar mais a fundo, você começa a perceber qual é a comunicação que você tem que ter com aquele público. Ele perdeu a venda, né? Inclusive, teve até um cliente nosso aqui da região que ele é gaúcho e ele veio para cá, para Santa Catarina, e aí ele estava atendendo um outro gaúcho, né? E aí mostrando um apartamento, 2 milhões e pouco apartamento, tudo. E aí começaram a conversar sobre a região, papapá, e aí ele foi e falou mal da cultura de Santa Catarina. Porque ele é gaúcho, né? Então ele foi e falou mal da cultura de Santa Catarina. Aí o cara minha esposa é daqui de Santa Catarina. Perdeu a venda. Entende? Então, eu estou trazendo exemplos assim, mas você tem que entender a cultura da região. Quando você entende a cultura de um povo, você entende a cultura que faz parte daquela cidade, daquele bairro, consequentemente, você consegue moldar melhor as suas estratégias. Classe social. A posição social de um indivíduo, determinada por renda, ocupação, educação e outros fatores, influencia seu estilo de vida, valores e preferências de consumo. Não adianta, né? Eu não gosto dessas definições, mas a gente sabe que no Brasil tem classe A, classe B, classe C, classe D, classe E, e nem sei quantas classes sociais tem mais. Geralmente elas são divididas por renda, mas hoje você já tem, como está trazendo aqui, né? Classes divididas por educação, os analfabetos, semi-analfabetos, analfabetos funcionais. Tem também as pessoas que têm o ensino fundamental completo, incompleto, ensino médio completo ou incompleto, ensino superior completo ou incompleto, pós-graduação completo ou incompleta, enfim. Tem várias classes sociais, né? Eu não lembro se é Thomas Robbins ou quem foi que falou, também não vou pesquisar agora aqui na internet, que fala que a luta do homem é a luta de classes, né? Quando o homem quer ascender, ele ascende a classe social dele, não só por renda, ocupação, educação e outros fatores também. E tudo isso vai influenciar o estilo de vida.
O comportamento do consumidor hoje, como eu sempre falo, o ser humano é um ser de grupos, né? Um ser grupal. Consequentemente, se você está lidando com pessoas na sua negociação de classe B, se você vai analisar os amigos, as pessoas próximas, onde ele mora, fazem parte daquela classe social. Por que isso é importante? Não é discriminar classe A ou classe E, nada disso. Não é discriminar ninguém, mas é você entender como que vai ser a sua comunicação, precificação, como você vai trabalhar a ideia de preferências de consumo. Eu reparo uma coisa muito interessante. Quando eu morava em São Paulo, faz anos também, né? 2014, 2015, explodiu. Não, mas antes ainda, tá? 2013, por aí, explodiu DVD pirata, jogo de computador pirata, jogo de videogame pirata, muita coisa pirata. Você ia lá no Brás, na 25 de março, pessoal vendendo na rua, olha, perfume pirata, coisas falsificadas, e vendia pra tudo quanto é lado. Quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, adivinha, eu não encontrei isso, pelo menos nas 2 cidades que eu morei, eu não encontrei isso com tanta facilidade. Preferências de consumo. Tudo isso você tem que levar em consideração na hora de desenvolver a tua estratégia. Não estou falando que São Paulo está errado, Santa Catarina é melhor, de forma alguma, tá? Eu estou trazendo para você coisas que eu passei durante a minha vida, que eu encontrei durante a minha vida, que me trouxe essa percepção sobre a necessidade de você entender a classe social que você vai desenvolver a estratégia para o teu consumidor. Importante isso, tá? Vamos lá, a gente já está acabando aqui, tá? Tem alguns fatores sociais também que são importantes, né? Os grupos de referência, isso aqui é importantíssimo. Ó. Pessoas que servem como ponto de comparação ou referência para o indivíduo, influenciando suas atitudes e comportamentos. Geralmente o seu primeiro ponto de referência, quem que é? A família. É a mais importante. É dali que você traz os seus ensinamentos, o seu caráter, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Eu gosto muito quando eu vejo uma foto, assim, ou vídeos, enfim, que hoje é mais fácil vídeo na internet, né? Quando você vê, por exemplo, um pai sentado com a perna cruzada e você olha para o filho, a perna está cruzada também. O pai que tem o costume de colocar, o pai ou a mãe, tá? Tem o costume de colocar as mãos para trás quando está conversando, você vai olhar para o filho, tá com as mãos para trás também. Por quê? Fatores sociais, grupo de referência, quem você tem como, né, estímulo, você tem como ponto de comparação. Me faltou a palavra aqui. É o ponto de comparação, é o primeiro. Você pode ver, se o pai ou a mãe é uma pessoa pólida, uma pessoa que não usa palavras de baixo calão, uma pessoa que não fala palavrão, dificilmente o filho vai falar. Agora, se o pai e a mãe falam muito palavrão, consequentemente o filho vai falar. Por quê? É um ponto de comparação. Entende? Então, quando você começa a entender essa parte dos grupos de referência e entende que a família, olha só que interessante da família, é o grupo de referência mais importante, moldando os valores, atitudes e comportamentos do consumo dos indivíduos desde a infância. Olha que interessante. Eu trago exemplos da minha família. Meu pai, ele trabalhou por muitos anos na Alcoa, que é uma empresa de alumínios. Antes ele trabalhava na Dantas, ele também trabalhou na Editora Abril um tempo lá com a parte de impressão de jornais, enfim, isso em São Paulo. Mas aonde que ele construiu a vida dele foi na Alcoa, né? E a minha mãe, ela estava dentro de casa, enfim, mas a minha mãe gostava de vender. Então o que minha mãe fazia? Saía ali de Itapevi, que nós morávamos, e ia para Ibitinga, interior de São Paulo. Comprava jogo de cama, comprava, banho, cama, mesa e banho. Comprava tudo isso. Eu era pequenininho, o que ela fazia? Pegava eu no colo, às vezes ia andando também, ia na casa de um vender, na casa de outro vender, na casa de outro vender. Adivinha? Eu não tenho lembrança disso. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma lembrança que a minha mãe me levava nesses lugares para vender, conversar e negociar. Mas tá aqui guardado. Tá aqui guardado isso daqui. Por que eu posso te garantir que sim? Quando eu tinha 12 para 13 anos, foi uma situação um pouco difícil que nós passamos, enfim. Minha mãe nunca pediu para eu sair para ir vender nada. Nunca. Ela nunca falou, meu filho, vai trabalhar. Jamais. Minha mãe sempre falou assim para mim, estuda para você não sofrer como a tua mãe e teu pai. Tudo bem. O que eu fiz? Um dia ela chegou, eu saí sozinho para catar latinha. Comecei a catar latinha, depois eu já contei minha história dentro do YouTube, dentro de vários lugares, vou ficar contando tudo aqui. Mas enfim, comecei a vender brigadeiro, comecei a fazer crochê, comecei a vender sorvete, várias coisas que eu já fiz na minha vida. Por quê? Cadê? A família é o grupo de referência mais importante, moldando os valores,
atitudes e comportamentos de consumo dos indivíduos desde a infância. Olha que interessante como isso está enraizado dentro de nós. Papéis e status. O papel que uma pessoa desempenha em diferentes grupos sociais e o status dentro desses grupos influenciam suas decisões de compra. Quem nunca, em um grupo de amigos, na faculdade, em algum lugar, teve desejo de comprar alguma coisa porque aquele grupo tinha e, consequentemente, você queria fazer parte daquele grupo? Não menospreze isso e não julgue isso, tá? Porque isso é um fator, isso vem da psicologia, mas é um fator que permeia o comportamento do consumidor, o seu comportamento de compra. Ou você acha que você comprou um iPhone 15, 16 Pro Max simplesmente porque a câmera é muito... Não. Provavelmente, pode até ter sido, dependendo da necessidade, enfim, não posso generalizar, mas provavelmente você foi influenciado pelo grupo, pelo meio, por onde você participa. Você tem um M31 da Samsung? Eu adoro esse celular porque a bateria dura 2, 3 dias tranquilamente, tá? Mas a câmera é horrível. É horrível a câmera. E aí eu começo a tirar fotos com o meu M31. E de repente eu olho uma foto que saiu lá no Instagram, iPhone 15 Pro Max. Meu amigo, minha amiga, aquilo já começa a despertar o interesse do consumo. Por quê? Comparação. Eu olho e falo, nossa, mas todos os donos de agência que eu conheço têm iPhone, tem um iPad, tem isso, tem um MacBook Pro 3, Pro Max M3, chip M4 e por aí vai. E eu com meu M31, nossa, mas não estou conseguindo fazer vídeo legal, não estou conseguindo fazer foto. É assim que começa, entende? Não estou julgando, não estou falando que é certo ou errado, mas é assim que começa, consciente ou inconscientemente, as nossas decisões de compra. Muito bem, acho que eu já estou acabando. Fatores pessoais, né? Idade e ciclo de vida. Claro, as necessidades e preferências de consumo mudam ao longo do ciclo de vida, da infância até a velhice. Com certeza, quando você tinha 18, 19 anos, você queria um videogame, um PlayStation, você queria uma coisa meio fútil. Aí você faz 25 anos, 30 anos, você casa, você quer o quê? Uma panela da Polishop, você quer uma máquina que faz pão, você quer uma pipoqueira, você quer comodidade para você e para sua família. Então, os fatores pessoais, eles vão influenciando o nosso comportamento de compra. Esses tempos atrás eu estava com a minha esposa procurando forno. Forno, entende? Forno. Quando que na minha vida, lá com 17, 18 anos, eu ia pensar que eu ia comprar um forno? Não, o que eu queria naquela época? Uma placa de vídeo para o meu computador. Eu queria um computador melhor, eu queria entrar na faculdade, eu queria um celular que eu não tinha na época, tinha um celular ruinzinho, mas enfim. Entende como que a idade, isso vai mudando as suas percepções? Eu parecia uma criança, eu fiquei tão feliz com o forno, mas tão feliz, parece coisa boba. Mas se você já passou por isso, quiser, enfim, comentar, colocar aí abaixo, fica à vontade. Mas talvez você está assistindo esse vídeo e você fala, nossa, Welbert, um forno. Na minha casa tem um forno. É o momento da tua vida. Entende? É o momento. Daqui 5, 10, 15 anos, espere para você ver se um forno não vai te deixar muito feliz. Enfim, situação econômica, claro, né? A renda, o patrimônio, os gastos influenciam diretamente o poder de compra e as escolhas de consumo. Mas aí que tem um detalhe. Você sabe qual que é a classe que mais consome? É a classe C, D e a classe E também. Vamos colocar C e D. De renda. É a classe que mais consome, tá? Não ache, porque a pessoa ganha 2, 3, 4 salários mínimos, que ela não vai consumir. Consome com força, mas vai depender do produto, vai depender da necessidade, vai depender da aceitação social, vai depender do próximo tópico, estilo de vida, né? Uma pessoa, o estilo de vida de uma pessoa, incluindo as atividades, interesses e opiniões, reflete as suas escolhas de consumo. Quem nunca, e eu vi isso muito acontecer aqui em Santa Catarina, do nada começou o hábito do ciclismo. Começou 2, 3, 4 pessoas pedalando. O que você acha que o pessoal começou a comprar? Só a bicicleta? Ah, quem dera se fosse. Não, comprar a bicicleta, comprar a roupa, capacete. Daqui a pouco tem uma roupa que é dry, não sei o que lá, que pode chover e a sua pele não vai molhar. Inventaram um monte de coisa. Por quê? Comportamento do consumidor, na verdade, as escolhas é onde que ele vai consumir. De repente, aqui em Santa Catarina, parou um pouco esse ciclismo, essa febre pelo ciclismo. Começou o quê? Beach tênis. Pronto. Quem dera se fosse somente comprar uma raquetinha que você vê lá na 1001 lá,
que custa R$ 20 com uma bolinha que você joga pro cachorro e você vai jogar na praia. Não! Tem a raquete, tem as bolinhas que são as bolas, né, que são especiais para isso. Ouvi dizer, nem fui atrás, porque Deus que me livre, mas ouvi dizer que tem raquetes aí que custa R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000. Imagina! Compor as escolhas de consumo baseado no seu estilo de vida. Daqui a pouco sai o beach tênis. Vamos supor que entra o UFC. O UFC não tem nada, é só luta direto, mas tem treino, tem alimentação, tem nutricionista, tem coach, tem preparador mental, tem preparador físico, tem o preparador da musculatura da panturrilha que você não está conseguindo desenvolver muito bem, específico para aquilo. Tem um monte de coisa que vai determinar as nossas escolhas de consumo. Meu amigo e minha amiga, sinta-se escravo do comércio. A verdade é essa, né? Toda hora tem um estímulo novo, toda hora tem um produto novo, toda hora tem algo novo nos estimulando a consumir. Quem seria o ser humano se não fosse o consumo? Na verdade, o que seria de um país se não fosse o consumo da população? Enfim, fatores psicológicos, né? A motivação. A motivação é algo interno, já falei sobre isso, né? As necessidades e desejos que impulsionam as pessoas a agir. Dependendo do teu grau de motivação, consequentemente, é o grau de força que você vai colocar em cima disso. A aprendizagem, né? O processo pelo qual as pessoas adquirem as informações e experiências que moldam o seu comportamento. A aprendizagem é diferente para qualquer ser humano. Tem pessoas que aprendem mais rápido, tem pessoas que aprendem mais devagar, tem pessoas que aprendem rápido e esquecem, tem pessoas que aprendem devagar e levam para a vida toda. Enfim, tem que entender esses fatores psicológicos, motivação, aprendizagem, as atitudes e crenças. Isso daqui também é muito forte, tá? Atitude, sentimentos favoráveis ou desfavoráveis em relação ao objeto ou uma ideia. Se a pessoa, a atitude dela, né, um sentimento desfavorável sobre aquele produto, esquece. Você não vai conseguir quebrar as objeções dela porque ela já tem isso internalizado dentro dela, entende? E as crenças, né? As convicções sobre a existência ou a verdade de algo. Também isso. Olha, eu falo sobre isso aqui, eu lembro. Meu pai... Meu pai era muito difícil conseguir explicar para ele. Era muito difícil, porque era a crença dele, tá? Mas era muito difícil conseguir explicar para ele que acima do planeta Terra, acima assim, olhando, né, o universo, que você tinha aí bilhões e bilhões de galáxias. Ele não acreditava, era a crença dele. Ele batia, eu não sei se era para encher a minha paciência, mas ele batia o pé que aquilo não existia. Era a crença. Eu desisti. Falei, amém. Siga na tua fé, né? Quem sou eu para poder ir contra? Com o cliente é a mesma coisa, tá? Tem hora que você tem que entender até onde você pode ir. E se a pessoa tá crente daquilo, não vale a pena você colocar energia em cima daquilo. Continua fazendo o teu trabalho que quem sabe lá na frente a percepção dela muda. Mas outras pessoas vão fazer parte do teu ecossistema, do teu negócio, do teu produto ou do teu serviço. E agora sim, para finalizar, como que todos esses fatores se conectam? Eu peguei um exemplo aqui. Imagine que você está escolhendo um novo smartphone. Você pode pegar iPhone, Android, Xiaomi, Motorola, papapá, um monte. A sua cultura pode influenciar a sua preferência por marcas específicas ou por determinadas funcionalidades. Eu, Elbit, bateria. Compro um celular quando eu sei que a bateria tem 5 ou 6 mil mAh. Vai aguentar tranquilamente. Outra pessoa talvez vai comprar pela câmera. Outra pessoa vai comprar pela aceitação social do grupo que ela faz parte. Entende como que uma simples compra de um smartphone envolve vários e vários fatores em cima disso? Outro ponto. Seus amigos, seu grupo de referência, né, podem recomendar um modelo em particular ou podem não recomendar aquele determinado modelo. Isso você vai tomar como ponto de partida. Por quê? Aquela pessoa tem um grau de, digamos assim, tem um grau de influência na sua decisão. A sua renda determinará o seu orçamento. Verdade, né? Se você ganha 2, 3 mil reais por mês, é difícil você falar, eu vou comprar um iPhone 16 Pro Max de 1 tera que está 15 mil reais. É 5, 6 meses do teu trabalho. Você fala, poxa, mesmo parcelado, talvez não seja o momento ainda, entende? Enfim, a sua necessidade de se manter conectado e a sua percepção sobre a qualidade das diferentes marcas também influenciarão a sua decisão. Nunca é simplesmente vi, gostei, comprei e me lasquei. Não, nunca é isso, tá? Sempre tem fatores que vão influenciar a decisão. Sempre. Sempre tem fatores que vão trazer
o porquê vou comprar determinada marca, o porquê que eu não vou comprar determinada marca. Eu, particularmente, eu não gosto muito de iPhone, né? Não sou muito fã. Por quê? Não sei, mas não gosto muito. Câmera, pra mim, eu gosto de vídeo, né? Câmera de tirar foto, odeio foto, não gosto de foto, então pra mim não faz muito sentido. Talvez você está ouvindo isso e fale assim, nossa, Elbert, mas pra mim é totalmente diferente, eu amo foto, tirar foto da natureza, queria tirar foto da lua e não sei o quê, porque eu vi alguém lá no Instagram tirando um zoom, tirando uma foto da lua, ficou perfeita, quero comprar um iPhone para tirar foto da lua. Quem sou eu para julgar? Cada um tem as suas motivações, cada um tem aquilo, né, que realmente vai determinar o seu padrão de vou comprar ou não vou comprar. Enfim, dito tudo isto, beleza? Vamos voltar aqui para a tela principal. Dito tudo isto, todas as vezes que você for desenvolver uma estratégia, meu amigo e minha amiga, leve isso em consideração. Sempre leve isso em consideração. Ou desenvolver um trabalho. Sei lá, você é um gestor de tráfego, estrategista de marketing, está trabalhando para uma empresa ou para a sua empresa mesmo. Desenvolveu algo e aquilo não está dando certo. Vai no cerne, começa lá no criativo, no anúncio. Será que está de acordo? Será que o que eu estou levando está de acordo com o que o meu público... Entende? Você tem que trazer isso nos seus pensamentos, nos seus pensamentos estratégicos. Dessa forma, você vai conseguir ir muito mais a fundo, lá no âmago, lá na essência do teu consumidor e conseguir levar ele para a compra, para um padrão de compra, vai ser muito mais fácil do que simplesmente... É o marketing de esperança, né? Joga aí e vamos ver o que vai dar. Não vai dar nada, tá certo? Vou finalizar essa aula por aqui. Espero que tenha sido útil para você. Como eu falei, esse curso, para mim, é o melhor curso que eu estou gravando, que eu estou desenvolvendo. Por quê? Porque ele faz você pensar. Mexer em ferramenta é muito simples. Todo mundo faz isso. Agora, pensar... São poucos que querem chegar a esse nível de estudar e pensar e organizar essas informações dessa forma, tá certo? Vejo você na próxima aula do nosso curso do comportamento do consumidor.